Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Esse aqui é um vídeo muito especial, é o nosso vídeo de panorama de leituras em 2023. Então aqui a gente vai fazer um breve apanhado aqui, comentários breves sobre os 25 livros e meio que nós lemos em 2023. E eu vou explicar esse meio por que ele está aparecendo aqui na nossa lista. Mas como sempre, como é uma lista panorâmica, é uma lista que traz muitos livros, né? Esse vídeo aqui normalmente traz muitos livros. Ficaria um vídeo enorme se a gente fosse falar dos 25 livros de uma vez só. Então, assim como nós fizemos em 2022, se você não viu ainda os vídeos do Panorama Literário de 2022, eles estão disponíveis no canal, dá uma checada. Mas nesse caso aqui também, para 2023, a gente vai separar os vídeos. A gente vai fazer 3 vídeos com 8 livros em cada vídeo, para ficar um vídeo um pouco mais curtinho, que dá para ouvir aí lavando os pratos, dá para ouvir no carro, dá para ouvir onde vocês quiserem, mas é um vídeo mais curtinho. E aí a gente vai fazer três partes. A parte 1, os 8 primeiros livros. A parte 2, mais 8. A parte 3, mais 8 e meio, como eu comentei com vocês. Tem esse meio aí que eu vou explicar depois. E um quarto vídeo, que esse é um vídeo também muito especial, que vai ser o vídeo de top 10, as 10 melhores leituras de 2023. Então esse conjunto aí de 4 vídeos vai formar o nosso panorama literário de 2023. Então espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, espero que vocês identifiquem aqui algumas dicas, algumas sugestões de livros para vocês fazerem a leitura. Acho que esse é o grande objetivo desses vídeos mais panorâmicos, não analisar em profundidade as obras, mas sim dar alguns breves comentários, alguns aperitivos, para que se você entender que aquela obra tem a ver com você, tem a ver com o seu interesse, de repente ou não tem a ver tanto com a sua área de atuação, mas você quer se aventurar para uma área nova, para um tema novo, essa é a intenção desse nosso vídeo panorâmico de leituras de 2023. Então vamos começar, que nós temos 8 vídeos pela frente, e além dos 8 vídeos que eu fiz a leitura em 2023, como eu sempre gosto de fazer aqui, eu vou fazer links com alguns outros livros que eu tenho aqui na biblioteca, e que de repente aquele livro que eu li não te interessa, ou você já leu esse livro, mas ele conecta com outro livro. Então essa teia literária também é um dos temas aqui do nosso Panorama Literário 2023, tá certo? Então vamos começar. Nosso primeiro livro, lido ainda em fevereiro, concluído em fevereiro, foi nada mais, nada menos do que este aqui, ó, o nosso Os Limites do Possível, a economia além da conjuntura, do economista carioca André Lara Rezende. É um livro de 2009. Puxa, que a luz aqui, 2013. 2013. É um livro que reúne alguns ensaios escritos pelo André Lara Rezende. Eu vou falar rapidamente aqui sobre quem é, né? Na verdade, quem é o André Lara Rezende. André Lara Rezende é um dos economistas mais conhecidos do país. É uma voz influente, inclusive na discussão de economia política até hoje, e tem um papel muito interessante. Ele foi um dos pais intelectuais do Plano Real. Na verdade, o Plano Real ele tem uma semente que é muito reconhecida a todos os documentários, né? Inclusive esse ano nós completamos aí 30 anos do Plano Real, do Plano de Estabilização Econômica do Brasil, e muitos documentários mencionaram o papel do André Lara Rezende e dessa semente intelectual do Plano Real, que foi o paper, né, o artigo que é conhecido como Larida. Por que Larida? Porque ele foi escrito por 2 grandes economistas, o próprio André Lara Rezende e o economista paulista Pércio Arida. Então essa junção dos nomes aí, né, do Lara Rezende com o Pércio Arida, é conhecido como Paper Larida, que foi apresentado em 1984, justamente com a ideia, né, com o que seria o substrato, fundamento aí do que veio depois a ser implantado como Plano Real. Então o André é um economista bastante conhecido, já tem anos e anos atuando não só no âmbito da política pública, mas também no mercado financeiro. Então é um economista bastante conhecido. E nesse livro aqui, ele tem, talvez não sei se é o primeiro livro que ele faz isso, talvez já venha de uma sequência, mas esse aqui tem um papel interessante na trajetória do André Lara Rezende, porque esse livro aqui ele faz uma virada, ele é quase que um giro de 180 graus de uma visão, que era uma visão eminentemente liberal do André Lara Rezende. Então ele mesmo faz essa autocrítica aqui, ele muda muito dos seus conceitos, da ideia do Estado, do papel do Estado dentro da economia. Então há uma grande mudança aqui da perspectiva do André. Rapidinho, esse livro aqui ele tem 3 partes. A primeira parte, ela trata exatamente do título do livro, né? Os limites do possível. Ou seja, quais são os limites do crescimento econômico.
Então ele já trata aqui de questões como questões ambientais, né? Até que ponto realmente o crescimento econômico deve ser o único objetivo da política econômica. Então ele trata disso na primeira parte do livro, que eu acho que para mim pelo menos foi a parte mais interessante, a parte mais densa, vamos dizer assim. Na segunda parte ele já trata da crise de 2008, a crise econômica mundial de 2008, é tema de alguns dos artigos que ele faz, são artigos eminentemente escritos para revistas, para jornais como Valor Econômico. Então tem um caráter também de momento, né? Aquela análise daquele momento, mas sempre com um substrato, aí, um pano de fundo que traz realmente essa experiência do André Lara Rezende desses 30 e tantos anos aí de atividade, né, no campo da economia. Então esse segundo bloco de artigos fala sobre a crise econômica de 2008, e o terceiro bloco fala basicamente sobre a inflação, aspectos da inflação, que é um tema que o André Lara Rezende reconhece como sendo o seu tema assim, mais fundamental desde a da graduação em economia. Então, esse aqui é um livro muito interessante, livro de não ficção, que eu mesclo muito livros de ficção e livros de não ficção. Esse é um livro de não ficção, um livro de economia, mas um livro de economia que me chamou a atenção por esses dois aspectos. Um eu já falei aqui, que é esse aspecto da autocrítica, que o André faz em relação às suas próprias teses mais liberais, aqui ele faz vai numa outra direção, né? Talvez na sua maturidade intelectual, ele identificou que as relações sociais, econômicas e políticas são mais complexas do que aquelas que cabem dentro dessa lente liberal. Então tem esse aspecto que eu achei muito interessante, mas o outro aspecto que eu acho interessante aqui é o tom humanista do André Lara Rezende. Ele cita muitos livros aqui, então às vezes são comentários de livros, às vezes o artigo ele começa a partir de um livro que ele leu, ele faz comentários desse livro e aí faz o link com as questões do Brasil. Então eu achei esse aspecto também muito interessante essa teia literária, como a gente comentou aqui atrás, teia literária que você vai pegando um livro e desse livro você vai destrinchando em outros aspectos. Então não deixa de ser também um livro sobre livros, de alguma maneira, que é um tema que vai se repetir aqui ao longo desse nosso panorama de 2023. Livros, sobre literatura, sobre escrita. Então aqui temos aqui um economista dos mais conceituados do país, num livro que é uma virada de ponto de vista, né, do que até então ele tinha defendido, e um livro que mostra também um lado humanista do André Lara Rezende, trazendo aí comentários sobre outras leituras que ele fez ao longo dos anos. Então é um livro muito interessante, foi uma excelente porta de entrada para as nossas leituras de 2023. Então, André Lara Rezende com seu Os Limites do Possível, aí de 2013. Seguindo adiante, vamos ter aqui um livro também outro livro de não ficção, né, um livro aí já da área a gente veio da área de economia, então a gente agora vai para a área de política, de um autor super conhecido, um autor que pelo menos eu conheço desde a minha época de bacharelado em urbanismo. Ele era um dos homens mais conceituados em termos de participação popular em políticas públicas, ao lado de uma outra pesquisadora chamada Evelina Dagnino. Foram dois nomes que estavam sempre presentes ali nos final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente queria falar sobre participação. Estou falando aqui de Leonardo Avritzer, com seu Os Impasses da Democracia no Brasil. Esse é um livro super recente, um livro, se eu não me engano, de 2019. E é um livro que trata aqui basicamente dos reflexos. É um livro onde o Leonardo ele analisa as causas e os reflexos das jornadas de junho de 2013. Então todo mundo que tem acompanhado a política, né, todo mundo que vive no Brasil sabe o que foi, né, o que representou as jornadas de 2013, que foi um ponto de inflexão na evolução política do país, né, onde novos atores, ou melhor, velhos atores, assumiram novas roupagens e atores que já eram consolidados tiveram que, né, foram, vamos dizer assim, escanteados, foram deslocados do centro da discussão política, principalmente da mobilização política nas ruas. Então a jornada de junho de 2018, 2013 ainda tem muito a ser pesquisado, ainda tem muito a ser escrito, já muita coisa foi escrita, mas acho que não falta ainda assunto a ser tratado sobre esse que foi talvez um dos momentos da recente história política brasileira, dos mais importantes. Então, o Leonardo da Vinci faz isso aqui nesse livro. Ele traz o que ele chama de impasses da democracia e apresenta esses impasses em 5 capítulos desse livro. Então ele faz, eu vou trazer aqui já as primeiras referências de livro, porque cada um desses capítulos me associou, me lembrou um outro livro, ou que eu tenho aqui na biblioteca, ou que eu já li e queria também compartilhar com vocês aqui. Então, o primeiro impasse que o Leonardo da Vinci menciona com relação aos impasses da democracia, a partir dessa análise de junho de 2013, claro, pegando os antecedentes disso, né, como chegamos até junho de 2013,
e o que veio, o que aconteceu, que movimentos da dinâmica econômica, da dinâmica política brasileira se processaram a partir de junho de 2013. Então, o primeiro impasse que ele menciona seriam os limites do presidencialismo de coalizão, que é um termo, né, que caracteriza esse presidencialismo que precisa muito do Congresso, que precisa muito da negociação. Então, esse presidencialismo de coalizão, ele teria alcançado aí os seus limites nesse início aí da década de 2010. Então, ele usa o termo presidencialismo de coalizão, que é um termo desenvolvido pelo cientista político Sérgio Abranches. Isso eu até menciono aqui em 1984. Também, né, coincidência, eu não tinha percebido a coincidência com o artigo do Pepe Larida, né, que também é de 84. Então, em 84, o Sérgio Abranches, 88, desculpa, agora eu percebi, 88, o Sérgio Abranches ele desenvolve o conceito de presidencialismo de coalizão. E eu trouxe aqui um outro livro do Sérgio Abranches, esse já é um livro mais recente, onde ele trata da questão dos desafios das cúpulas ambientais. Então, só para mostrar aqui como o Sérgio Abrantes ele conseguiu aí transitar em outras temáticas também interessantes. Esse é um livro que eu ainda não li, mas pretendo ler, porque é um tema que me interessa, tema das questões ambientais, mudanças climáticas. Eu já comentei anteriormente aqui a minha relação profissional com esse tema. Então, é um livro que eu estou muito interessado em ler também, e é do mesmo Sérgio Abranches, que desenvolveu lá em 88 o conceito de presidencialismo de coalizão, que o Leonardo Avritzer avalia aqui nesse primeiro capítulo que ele trata dos impasses da democracia, então os limites do presidencialismo de coalizão. O segundo limite que o Leonardo trabalha aqui são os limites da participação popular na elaboração de políticas públicas, né? Então seria um outro ponto, assim, houve uma paralisação, houve uma impermeabilização das políticas públicas à participação popular. Então esse é um tema que é trabalhado, para mim, num dos melhores livros sobre a questão de participação popular. É um autor que eu gosto muito, é um autor que eu já li diversos livros dele, porque realmente é um autor que a linguagem é muito clara, os temas são muito candentes no campo do urbanismo, e esse particularmente é um dos livros que eu mais gostei de ter lido, é um dos livros que mais trouxe informações importantes num campo tão importante como é a participação popular, a participação social, vamos dizer assim, na elaboração de políticas públicas. Que é esse livraço aqui, ó, A Prisão e a Ágora, de Marcelo Lopes de Souza, geógrafo carioca. Excelente livro, um calhamaço, mas esse aqui foi uma leitura excepcional. Até hoje eu uso esse livro. Outro dia, num workshop, num treinamento que nós fizemos, na verdade, na prefeitura, sobre soluções baseadas na natureza, se discutia exatamente essa ideia de que essas soluções baseadas na natureza dependem muito da compreensão e do abraço da própria comunidade que vai utilizar aquelas soluções. Então se falou muito da questão da participação na construção das próprias soluções. E eu mencionei esse livro aqui, porque se apresentou dentro dessa aula, né, com o querido Sean Bradley, que eu até comentei aqui no Instagram, uma grande figura que eu finalmente, depois de muitos anos ouvindo falar, tive a oportunidade de estar pessoalmente com o Sean, e é uma figura fantástica. E ele apresentou nessa aula uma hierarquia de processos, né, que teoricamente iriam da pseudo-participação até a participação legítima. E eu chamei a atenção de que essa tabela também aparece, essa pirâmide também aparece aqui, foi a primeira vez que eu vi nesse livro do Marcelo Lopes de Souza. Então, enquanto participação popular, queria deixar aqui também o comentário, também deixar a sugestão. E esse é um livro que a gente vai voltar para ele, porque eu quero muito discutir profundamente esse livro aqui com vocês. Então já fica aqui a segunda dica, dentro aí das linhas que o Leonardo Avritzer levanta com relação aos impasses da democracia. Então a gente falou da presidência de coalizão, a gente falou agora da questão da participação popular e social na construção de políticas públicas, e o terceiro aspecto, o terceiro impasse que ele levanta é a questão da corrupção, né, os paradoxos do combate à corrupção. E eu queria trazer aqui um livro que eu também tenho, ainda não lido, mas já está aqui na biblioteca, já está aqui na lista de leituras, que é um livro organizado pelo próprio Leonardo Avritzer, com o Fernando Filgueiras. Né? Então esse é um livrinho que trata exatamente da questão da corrupção e sistema político no Brasil. Então fica aqui outra dica do próprio Leonardo Avritzer, que organizou lá do Fernando Filgueiras. Esse livrinho aqui, livrinho bem interessante, com vários artigos sobre a questão da corrupção no país. Então também um outro tema que o Avritzer levanta como um dos impasses aqui da democracia. Um outro impasse, o que seria o quarto impasse da democracia, seria a questão da crise e do fim, né, do desaparecimento, do enfraquecimento do conceito de classe média no Brasil. Então esse também é um ponto que ele levanta como sendo, né, uma das causas desse processo de dinâmica de mudança
na trajetória política brasileira e da nossa democracia. Seria esse fim da classe média. E, coincidentemente, no momento, eu estou lendo um livro chamado O Fim da Classe Média. Né? Um livro aqui do francês Christophe Guillieu, talvez seja assim, Guillieu, alguma coisa nesse gênero, aí meu francês que me perdoe. Mas esse livro é bem interessante, estou na metade do livro, deve ser uma leitura agora desse mês de julho, devo estar finalizando essa leitura aqui, e é muito interessante, passa muito pelos aspectos da ascensão da direita no mundo inteiro. Ele trata muito aqui da questão da França, Alemanha, da Europa e dos Estados Unidos. Então, como o fim da classe média, como esse enfraquecimento dessa classe, que seria a classe que abarcaria, né, que recepcionaria os novos integrantes da sociedade, como essa saída de cena, essa perda de status da classe média, ela contribui para o enfraquecimento da democracia como um todo. Então, bem interessante esse livro também aqui. Quando terminar, espero trazer aqui para vocês O Fim da Classe Média, do Christophe Guillieu. Imagino que seria por aí. Então vamos lá, continuando aqui para o último impasse colocado pelo Leonardo Avritzer nesse livro que é bem interessante, Os Impasses da Democracia no Brasil, é a questão do combate, do novo papel do judiciário. Né? Um outro ponto muito importante, muito trabalhado, diversos livros sobre o tema. Eu trouxe um aqui que eu já li, que é esse aqui, já foi comentado inclusive nas leituras no Panorama Literário de 2023, que é o Nada Menos Que Tudo, do Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, que foi Procurador-Geral da República justamente na época ali, Lava Jato, Petrolão, então ele era uma figura ativa, né, no judiciário nesse momento, e aqui ele trata os bastidores daí da crise, né, que se abateu sobre a República, que acabou nos tribunais. Então esse aqui mostra um pouquinho do que o Leonardo Avritzer está comentando aqui sobre o novo papel do judiciário, que vem muito a partir do que foi em 88, na Constituição de 88, o papel atribuído ao Ministério Público. Né? Então, como isso se reverteu também em cada vez julgamentos mais midiáticos, julgamentos mais com reverberação na sociedade. Então, isso de alguma maneira muda o que seria esse papel do judiciário na visão aqui do Leonardo Avritzer. Então, um livro muito interessante, muito amplo na sua análise sobre as jornadas de junho de 2013 e nas suas consequências para o nosso momento atual. E tem um aspecto interessante desse livro também, que eu queria chamar a atenção. Ele faz um prognóstico aqui, ele conclui o livro, né, com uma ideia de que esses impasses não seriam capazes de gerar uma crise institucional no Brasil, só que ele escreve esse livro antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Então, ele tem que escrever um pós-fácil a esse livro, antes da sua publicação, mas já tendo concluído o texto original, porque ele percebeu que aqueles impasses que ele entendia que não levariam a uma crise institucional, com o impeachment da presidente Dilma, ele entende que sim, levaram à crise institucional. Então ele precisou escrever um pós-fácil e reconheceu que as suas conclusões talvez tenham sido otimistas demais. Então, fica aqui um excelente livro, gostei muito desse livro, um livro que retrata um momento muito específico, mas muito importante na nossa história recente. Leonardo Avritzer, com seu Os Impasses da Democracia no Brasil. Segunda leitura, também concluída aí em fevereiro. E vamos agora para a terceira leitura de fevereiro. Essa já foi concluída em março. Esse livrinho aqui, ó, livro pequenininho, mas bem significativo. Anthony Stevens, com a sua mini-biografia de Carl Gustav Jung, talvez um dos mais importantes nomes da psicologia, ao lado, obviamente, da sua gênesis e da sua nêmesis. Né? Ele teve uma relação inicialmente positiva, mas posteriormente rompeu com essa outra grande figura da psicologia, que é o Sigmund Freud. Então, esse aqui é uma mini biografia da mesma coleção que eu já tinha lido, essa aqui, do Sartre, é a LIPM Pocket Enciclopédia. Já tinha lido do Sartre, muito legal, e ela segue com a mesma qualidade aqui na do Anthony Stevens sobre Jung. Então, aqui basicamente nós temos a vida, né, de Jung e como essa vida se refletiu nos seus conceitos principais, inconsciente coletivo, ânimos. Então aqui nós temos uma apresentação, obviamente breve, obviamente sintética, mas muito interessante, muito bem feita, da vida e da obra de Carl Gustav Jung. Tem um aspecto interessante, eu tinha anotado aqui, que um dos elementos que ele levanta aqui na discussão de Jung, né, dos seus conceitos, é o de inconsciente coletivo, e me conectou muito com o que eu já tinha visto no Demian. Eu comentei sobre a obra de Hermann Hesse, Demian,
no nosso vídeo de leituras no Panorama Literário de 2022. E lá na obra, eu vi que o Damien, que era esse personagem, né, do livro, ele tinha uns transes, ele tinha uns momentos que ele saía, quase, vamos dizer assim, saía do corpo e voltava com, né, outras perspectivas, com outras informações. Então, me veio muito essa ideia do inconsciente coletivo, que eu vi nesse livro aqui, com aquela conexão com o Damien. Eu fui procurar saber um pouco mais sobre isso, e vi que, de fato, o Hermann Hesse, ele fez análise com um terapeuta junguiano e teve contato com o próprio Jung. Então, de fato, foi interessante. Esse livro aqui me conectou com um aspecto da obra Damien, que é uma obra maravilhosa, já tinha comentado aqui anteriormente com você. Está com nosso vídeo de Panorama Literário 2022, está aqui no canal. Dá uma olhadinha se você não viu ainda, viu? Tem lá a gente discutindo Damien e mais outros 29 livros. Então é livro pra caramba. Então nessa obra aqui, me ajudou, nesse aspecto, me ajudou essa conexão. E essa obra vai nos conectar com outros livros que a gente vai ver mais à frente. Então é um dos exemplos de teia literária que eu comentava anteriormente. Um livro levando a outro. Mas fica aqui, excelente leitura. Anthony Stevens traz em poucas páginas um panorama bastante sucinto, mas bastante completo da vida e como essa vida de Carl Gustav Jung influenciou a sua obra e o desenvolvimento do seu trabalho. Então, mais uma excelente leitura, a terceira leitura do ano de 2023. Vamos aí para a quarta leitura. Quarta leitura é um livro que eu não tenho físico aqui, mas vou falar para você, é um livro bastante conhecido, até por conta da sua autora ter sido a ganhadora do Prêmio Nobel de 2022. Né? Então, nós estamos falando da francesa Annie Ernaux, com seu livro Os Anos, né? Um livro de 2000, originalmente publicado em 2008, e aqui a edição que eu tive acesso de 2021. Esse livro foi lido no âmbito do Clube de Leitura Normal, que eu já comentei com vocês aqui, o clube coordenado pela Maria Camila Moura, que faz toda a diferença, né? Quando a gente se debruça sobre uma obra, realmente ela esmiuça a obra com uma excelência, né? Então a gente pôde ler esse livro dentro desse contexto, o que ajudou muito na leitura do livro. Porque no primeiro momento, esse livro ele não me chamaria tanta atenção. Talvez eu tivesse uma leitura muito superficial desse livro, porque ele é o que a própria autora chama de uma autobiografia impessoal. Então, como é que você faz uma autobiografia impessoal? Porque ela trata as questões, as vivências da sua vida ao longo da sua vida, desde os anos 1940, quando ela nasceu, quando a autora nasce, até os anos 2001, 2010, quando ela vai vivenciando esses vários momentos ao longo da história do mundo, né? Inclusive com questões globais, como foi o caso do 11 de setembro, que ela trata no livro também, né? As impressões daquele dia fatídico. Eu acho que todo mundo, né, lembra onde estava no 11 de setembro de 2001. Então ela traça essas vivências que ela teve ao longo da vida e traça de uma maneira muito, muito íntima, muito pessoal. Jantares de família, festas, discussões de casais. Então ela trata de uma questão de maneira muito íntima, muito pessoal, mas sempre se colocando fora dessa narrativa. Então ela o tempo inteiro fala assim, ela fez isso, ela foi à festa, ela chorou. E esse ela, nós sabemos que é a própria Annie Ernaux. Então essa construção foi uma construção bem interessante, bem diferente. Eu não conhecia, né, outros livros com essa proposta. Então ter feito isso, ter feito essa leitura dentro do contexto do Clube de Leitura Normal, ajudou bastante, porque deu a profundidade necessária para a gente pudesse captar essa obra. E quando a gente atingiu essa profundidade, aí de fato ele colocou o livro num outro patamar. Então o livro começou a ter um destaque, começou a ter eu diria assim, uma força, né, que não parecia tão presente naqueles detalhes tão íntimos, tão singulares, tão pessoais. Mas quando você colocou isso num outro contexto e a escrita da autora foi ganhando esse sentido dessa lógica pessoal, mas com repercussões, na verdade, ela trazia para o campo pessoal o que acontecia no mundo. Então, de certa maneira, a gente também se conectava, através desses momentos específicos, com a nossa própria vivência. Então, quando chegou nos anos 80, nos anos 90, nos 2000, eu comecei a me conectar com alguns dos aspectos que ela tratava nesse livro. Então, acho que isso deu um sabor muito especial a esse livro. Esse livro, apesar de ser uma obra que eu diria é uma obra razoavelmente pequena, se não me engano, 224 páginas aqui, anotado, ela meio que trouxe esse mundo exterior para como se fosse uma bolha, onde a gente, como leitor, a gente pode observar essa bolha e se ver refletido nela. Então, assim, guardadas as devidas palavras, né, eu acho que a gente precisa explorar mais esse livro, talvez num outro vídeo,
mas foi uma leitura muito especial. E se tornou mais especial ainda quando foi lida, obviamente, dentro do Clube de Leitura Normal. Então, Annie Ernaux, nosso quarto livro lido em 2023, né, concluído aí em abril, foi muito, muito especial, uma leitura muito especial, apesar de que, num primeiro momento, parece super superficial, vamos dizer assim. Mas seguindo adiante, vamos para o nosso quinto livro. Quinto livro aí, esse é um livro já de uma autora brasileira, uma autora cearense, né, que tem aí despontado nas listas de melhores livros, nas listas de livros mais lidos aí do Brasil. E com uma grande novidade, que esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, lido em 2023, ele vai se tornar filme. E ela anunciou isso aqui na Bienal do Livro de Salvador, da Bahia, em 2024. Estou falando aqui da nossa querida Socorro Acioli, com seu A Cabeça do Santo. A Cabeça do Santo, aquele livro também lido no Clube de Leitura Normal. E uma das grandes questões do Clube de Leitura Normal é que às vezes você lê livros, no meu caso, que a priori estariam fora do meu radar. Esse é um exemplo deles. Eu talvez não tivesse interesse em ler esse livro aqui, se não fosse por conta do Clube de Leitura Normal. Então foi uma boa pedida aí do clube ter tido contato com essa obra que acabou ficando tão conhecida assim, né? A Socorro Acioli participou matéria no Fantástico, programas de entrevistas, e veio com essa novidade aí na Bienal de 2024, que eu estava aí, pude assistir a palestra que ela fez, e ela comentava de que esse livro aqui vai se tornar filme, provavelmente em 2025, com estreia em 2025, sobre a história do Miguel, né? Miguel, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa história, né? O que é essa cabeça do santo. Bom, eu vou falar rapidamente desse livro, porque apesar de tudo isso, e apesar desse interesse, dessa leitura dele dentro do Clube de Leitura Normal, que realmente é uma experiência literária diferenciada, é uma história que não me pegou tanto, não me tocou tanto. Talvez até pelo seu caráter mais cômico, ela tem algumas situações, né, mais cômicas. Então, como eu tinha vindo da leitura os anos de Annie Ernaux, e tem todo aquele peso reflexivo, toda aquela marcha, né, aquele tempo, né, muito fragmentado e ao mesmo tempo muito denso, que ela colocou ao longo da leitura daquele livro, né, da escrita daquele livro, e como a nossa leitura captou esse peso, essa densidade existencial que ela colocou naquele livro, talvez ter passado de imediato para o livro da Socorro Acioli meio que chocou, né? Me deu a conexão não foi tão boa. Então acho que isso talvez não tenha colaborado muito para o meu envolvimento no livro da Socorro. Então a história basicamente é de uma pessoa que vai estar em busca, né, do seu pai, e nessa busca acaba se abrigando aí numa cabeça enorme de uma estátua de um santo. E dentro dessa cabeça ele começa a ouvir vozes, e essas vozes vão dar a ele notoriedade, mas vão trazer também muitas encrencas aí. Então esse é um pouco o resumo do roteiro do que é aqui o nosso A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que é um livro de, deixa eu ver aqui só para deixar a data com vocês, 2014, o livro aqui da Socorro Acioli. Então esse é um pouco da história desse livro aqui, mas como eu disse, então foi uma história que me pegou tanto pelo seu enredo. Tem passagens interessantíssimas, tem aspectos também, uma revelação no final aí, por conta de uma voz que ele ouvia, que cantava para ele. Então tem aspectos bem interessantes, mas como eu digo, acho que o contraste com os anos de Annie Ernaux acabaram não dando, vamos dizer assim, não dando aquele refresco, aquele descanso necessário, né, daquelas reflexões tão intensas que o livro da Annie Ernaux proporcionou, para dar espaço para um tom um pouco mais cômico, um pouco mais leve do A Cabeça de Santo, da Socorro Acioli. Mas um aspecto que eu queria mencionar aqui é que, como no Clube de Leitura Normal, nós tivemos a oportunidade de assistir uma entrevista da Maria Camila Moura com a Socorro Acioli. Então, eu diria assim que eu até talvez tenha ficado mais interessado na figura da Socorro Acioli do que até pelo próprio livro, né? Então, nessa discussão, nessa entrevista, foi interessante um aspecto que foi um pouco não só, né, óbvio, ter conhecido e ter entendido mais o processo de construção do livro, que a Maria Camila explorou muito bem nessa entrevista, né, de como a Socorro construiu essa história. Mas um aspecto que eu achei muito interessante foi um pouco de uma certa desmistificação do ato da escrita, né, do ato da criação do romance. Que muitas vezes o romance parece ser uma equação matemática que você precisa ali decifrar aquela equação, que você precisa resolver aquela equação, colocar todos os pontos, né, os termos num lugar específico, e assim, cada detalhe do livro tem uma intenção específica, tem um plano ali por trás. Então isso foi uma coisa que eu achei interessante quando Maria Camila perguntou exatamente para um dos vários aspectos que se colocam no livro,
que não parecem mera coincidência, é o fato dos 30 capítulos do livro, todos eles começam com a letra C. Com a letra C. Né? Por que isso? Por que seria? O que é que está escondido por trás disso? O que é que isso revela? Que a resposta da Socorro Racioli foi muito frugal, foi muito tranquila, foi muito simples. Né? Não tinha nada assim, um plano mirabolante ali por trás, não tinha uma coisa que precisaria ser decifrada pelo autor, pelo leitor. Então, essa desconstrução dessa ideia da leitura, da obra de arte, como uma obra matemática, uma obra que precisa ser resolvida, né? Que você precisa juntar suas partes para criar esse quebra-cabeça, né? Surgir finalmente a imagem por trás do quebra-cabeça. Ali naquela entrevista eu achei muito interessante que meio que desconstruiu um pouco essa ideia. Então foi um dos aspectos aí, talvez não tanto a leitura do livro, mas essa entrevista que a Maria Camila fez com a Socorro Racioli dentro do clube de leitura normal foi muito interessante por esse aspecto. Às vezes o livro precisa ser meramente lido e aproveitado na sua condição de fruição, né, de aproveitamento daquela história, de entrega e de mergulho naquele universo, muito mais do que eventualmente uma racionalização do que está ali posto. Então, obviamente, existem livros que devem ser racionalizados e eles escondem, de fato, alguns aspectos que lá na frente vão ser super importantes. Né? A própria Maria Camila fez isso muito bem quando nós estudamos o Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Como tem aspectos no início do livro que lá na frente vão se revelar super importantes. Mas esse aqui da Socorro Racioli, eu achei interessante que mostra um outro lado, que é o lado da escrita pela escrita, da arte pela arte, e de um bom romance por um bom romance. Então achei bem interessante esse aspecto. O livro, como eu disse, não me pegou tanto, mas os elementos em torno dessa leitura, como o caso dessa entrevista, foram muito, muito interessantes. Seguindo adiante, vamos aqui para o nosso sétimo, se não me engano, sexto livro lido de 2023. Esse é clássico absoluto. Estamos falando aí de um livro multimilenar que até hoje está incrustado na cultura ocidental, majoritariamente. Estou falando aqui da primeira parte daquela famosa trilogia tebana de Sófocles. Estamos falando aqui nada mais, nada menos que Édipo Rei. A obra que, né, o capítulo inicial dessa trilogia fantástica, que foi escrita lá 442, 427, 401 antes de Cristo, pelo grande escritor de tragédias, né, grego Sófocles. Então nós já tínhamos lido Antígona em 2023, está lá no nosso panorama literário 2023, e obviamente ao ler Antígona ficamos com intenção de ler a trilogia tebana completa, né, que é Édipo Rei, que é esse aqui, e Édipo em Colono, que nós também lemos esse ano de 2023, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então esses três livros formam a famosa trilogia tebana escrita por Sófocles. Bom, Édipo Rei, e nessa edição, não foi essa que eu li no digital, essa edição eu acabei comprando depois, que é maravilhosa, é uma edição de capa dura aqui da Abril Cultural, com 101 páginas, muitas páginas de informações extras aqui, tá muito legal, foi uma excelente compra comprei numa banca dessas de livro aí, talvez R$3, R$4, mas foi uma excelente compra, porque eu quero voltar a ler o Édipo Rei nessa edição aqui. Mas Édipo Rei basicamente é uma história que é um mito que existe, um mito grego, efetivamente, que o Sófocles utilizou, né, como base para a sua história. A história desse rei que, para se tornar rei, passa por uma longa trajetória, que começa com uma profecia de que ele mataria seu pai e casaria com sua mãe. Então, na verdade, ao saber dessa profecia, seu pai o afasta, né, de Tebas, né, do local de seu nascimento, e leva-o para morrer, né, entrega um mensageiro para que ele leve para um ermo, para que ele possa morrer nessa outra condição e não o mate e nem case com a sua esposa, né? Não, o seu pai Laio e a esposa Jocasta, quem fez a conexão aí com Mandala, mais à frente eu vou falar na novela das 8 aí da Rede Globo. Mas então, essa história, né, acho que é uma história bastante conhecida, acaba que o Édipo ele é salvo, né, por esse mensageiro, levado para longe, e já nesse outro lugar, ele acaba descobrindo a profecia, só que ele entende que ele vai matar os seus pais adotivos que não são os pais da profecia. Então, fugindo desse destino colocado pela profecia, ele vai cumprir, aí sim, a real profecia, matando seu pai Laio e casando com sua mãe Jocasta. Então, esse é um pouco da história do Édipo, uma história, como eu disse, multimilenar, que muita gente conhece, inclusive já foi tema de novela das 8, como eu comentei aqui
da famosa mandala. Então esse aqui é o primeiro capítulo da famosa trilogia tebana de Sófocles. Quando a gente comentar sobre Édipo em Colono, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trilogia tebana como um todo. Vamos aí para o 7º livro, lido em 2023. Esse é daqueles achados assim, esse é o achado. Você está na rua, está perambulando, que é uma coisa que eu faço muito, perambular aí pelas ruas do centro. De repente você vê aquela banca de livros, vê aquele monte de livro um por cima do outro, e quando você vai lá e você capta essa aí, que foi uma joia, uma compra excepcional. Esse livraço aqui, ó, Interfaces, Literatura, Mito, Inconsciente e Cognição. Maravilhoso livro da Maria Luísa Ramos, professora de literatura da UFMG. Esse aqui é um livro que é publicado pela editora da UFMG, excelente editora também, tem muita coisa boa da UFMG aqui. Então esse livro aqui, muito bom, excelente leitura. É um livro que trata, é um livro sobre literatura, é um livro que, como eu comentei anteriormente, é um livro sobre livros. Né? Eu que sou um apaixonado por livros, ler um livro sobre livros já é uma paixão em dobro, vamos dizer assim. Então ela faz isso muito bem aqui. Ela trata aqui não só, ela trata de alguns autores famosos de suas obras, né? Eu me lembro aqui de José de Alencar. Ela trata aqui de Darcy Ribeiro, que eu não sabia que Darcy Ribeiro tinha romances. Então ela trata aqui de um romance de Darcy Ribeiro, analisando esse romance, as técnicas utilizadas, o conteúdo, né? Então esse eu acho que é o ponto fundamental desse livro aqui. Um dos melhores livros que eu li sobre a literatura, ou seja, sobre livros, sobre a técnica de livros. Um tema que já veio aqui, já teve aqui no nosso canal, por conta do nosso panorama de literatura de 2022, onde a gente avaliou esse livro aqui. Eu fiz pequenos comentários lá apresentando esse livrinho que nós lemos em 2022, que é o A Tessitura Dissimulada, da Neiva Cadota, que é um livro que trata do social na literatura da Clarice Lispector. Então, como eu digo, um livro, sobre a autora, sobre as suas técnicas utilizadas para escrever. Então, o Interfaces, da Maria Luísa Ramos, faz isso de uma maneira esplendorosa. Além do que, ela trabalha também outros temas, como, por exemplo, as dificuldades de tradução. Ela trata aqui da questão como a tradução de poesia, ela tem uma dificuldade ainda maior do que seria a tradução da prosa. Então, por exemplo, eu mencionei isso quando falamos aqui do Coisas Frágeis, do Neil Gaiman, falamos também no Panorama de 2022, e aqui nessa coletânea que eu já tinha lido a Coisas Frágeis número 1, que traziam só contos do Neil Gaiman, nessa coletânea número 2 já tem também poemas, e eu comentava como deve ter sido difícil traduzir os poemas do Neil Gaiman, né? Então ela fala exatamente isso, como é difícil traduzir, e ainda mais traduzir poesia. Então, excelente livro, muito boa leitura. Um livro sobre livros, como eu comentei da Neiva Cadota, comento também para vocês aqui desse que eu acabei de ler, li esse ano, acho que um mês atrás, Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Esse aqui é um excelente livro também, e é um livro que fala sobre autores, sobre livros, sobre como esses livros foram construídos, sobre como essas histórias se entrelaçam com as vidas dos autores, com o contexto histórico daquela época, da época em que foram escritas. Então, livros sobre livros, né? Que maravilha! Eu acho que é um dos temas assim que, enquanto eu estiver aí perambulando e encontrar, certamente estarão na nossa biblioteca e certamente estarão trazidos para vocês aqui. Certamente vou trazer um vídeo sobre Uma Breve História da Literatura e sobre o Interfaces, que vale a pena a gente dar uma descida em detalhes desse livrinho aqui também. Então foi a nossa 7ª, não é isso? Nossa 7ª leitura de 2023, concluído em maio. E vamos finalmente para o último livro desse vídeo aqui, que é o nosso 8º livro de 2023, que é, como eu disse, a continuação, né, a parte 2 da famosa trilogia tebana, que é o Édipo em Colono. Porém, eu trago aqui o Édipo na Estrada, do Henri Bouchot. Na verdade, esse aqui é um romance que eu consegui encontrar também perambulando pelos livros, pelos sebos e pelos saldões. Encontrei esse livro aqui. Já tinha lido, de fato, o Édipo em Colono em versão digital, mas fiz questão de trazer aqui para vocês também esse, que é um romance inspirado, né? É uma versão romanceada do texto teatral, né? Édipo em Colono, assim como as outras duas peças da trilogia tebana, são peças teatrais. Então, o Henri Bouchot, espero que seja assim que pronuncia o nome dele, ele traduz, ele romanceia esses textos teatrais, criando aí um romance dessa história fantástica que é Édipo em Colono. E do que trata Édipo em Colono?
Édipo e Colono, que já é uma obra de 401, e essa cronologia das obras é interessante, porque, na verdade, Édipo e Colono é a parte do meio da trilogia tebana, mas é a última que foi efetivamente escrita e encenada. Ela foi, se não me engano, escrita em 406 a.C. e encenada em 401 a.C. Porém, Édipo Rei e Antígona são bem mais antigos. Antígona ela foi escrita em 442 a.C. e Édipo Rei em 427. Então, na verdade, apesar de que Édipo em Colono é a parte intermediária, na verdade ela foi a última parte a ser escrita da trilogia. Então isso é interessante porque ela conecta muitas coisas interessantes dos dois pontos. Aí você tem dois extremos. Em Édipo Rei, você tem um rei forte, o rei vigoroso, que é esse que vai em busca de justiça e sem saber que essa busca de justiça vai levar à sua própria condenação, né? Porque ele vai descobrir quem é o autor do crime, que na verdade é ele mesmo. E do outro lado você tem Antígona, quando você tem essa figura do Édipo pairando como um fantasma, porque o Édipo já morreu em Antígona. E aqui você tem a parte intermediária, onde você tem o Édipo saindo de Tebas e caminhando pela estrada conduzido pela sua filha Antígona. Um Édipo já cego, né, porque arrancou os olhos ao final de Édipo Rei, né, diante da tragédia que ele se viu, né, dessa profecia que se viu realizada, apesar de seus esforços de não realizá-lo. Ele aí está quebrado, está cansado, está velho, está enfraquecido, está aí sustentado pela sua filha. Então você tem aí, como eu disse, uma conexão entre o Édipo vigoroso e o fantasma do Édipo. E no meio você tem esse Édipo alquebrado, que está fazendo essa passagem da vida para a morte. Um outro aspecto interessante que torna super importante a leitura de Édipo em Colono, apesar de ser uma obra que não é tão conhecida quanto Édipo Rei e quanto Antígona, é porque ele conecta uma coisa muito importante, que para mim mudou completamente a minha leitura de Antígona. Quando eu li Antígona, que foi a primeira das três obras que eu li da trilogia tebana, eu entendi que Antígona ela estava defendendo a vontade dos deuses, ao obrigar tanto a lutar com com Creonte, né, com o dominante, né, de Tebas naquele momento, né, com o rei de Tebas naquele momento, que era o Creonte, ela brigando com o Creonte para poder enterrar o seu irmão Polinice, né, dar um enterro digno ao seu irmão. E o Creonte se recusando a fazer isso, porque entendia que Polinice era um inimigo do Estado. Então, na verdade, quando eu li Antígona, eu entendi que Antígona, que a personagem Antígona, fazia isso em nome da vontade dos deuses, que não poderia estar abaixo da vontade de um homem como Creonte. Mas, na verdade, lendo Édipo em Colono, mudou completamente a minha visão. Porque em Édipo em Colono é que existe o pacto de Polinice com Antígona, de que se ele morresse em batalha, ela assumiria, juraria para ele que daria o enterro a ele, daria o enterro digno a ele. Então, na verdade, em Antígona, na peça Antígona mesmo, a personagem não está lutando pela honra da vontade dos deuses. Ela está lutando pela sua própria honra em cumprir o juramento que fez a Polinice. Então mudou completamente a minha leitura. Por isso que eu digo a você, se você conhece Édipo Rei e se você conhece Antígona, ou se você quer conhecer essas obras, não deixe de ler a trilogia como um todo, as três partes, porque isso faz toda a diferença no seu aproveitamento, na sua experiência literária. Então é isso, nossos 8 primeiros livros, temos muito mais livros pela frente. A segunda parte vou colocar também à disposição já aqui no canal, ainda nesse próprio domingo, mas já fica aqui pelo menos 8 dicas e alguns livros a mais que a gente foi colocando no meio do caminho, mas alguns livros aí que já ficam como dicas para você se interessar pela leitura e por enveredar por esse caminho também. Então é isso, eu queria convidar vocês, agora que vocês terminaram a segunda parte, a primeira parte desse nosso panorama literário 2023, que confiram também a segunda parte. Se gostou desse vídeo, você já deixa o seu like nesse vídeo, porque já ajuda bastante o vídeo a chegar em outras pessoas, mas já te convido a ver a segunda parte do vídeo, nosso panorama, sabendo que domingo que vem nós vamos ter a terceira parte, a gente finaliza os 25 livros e meio e também o nosso top 10, os 10 melhores livros lidos em 2023. Talvez pela minha empolgação em falar de alguns livros desses, vocês já estejam aí suspeitando de quais livros vão estar na minha lista de 10 melhores livros de 2023. Então é isso, queria convidar vocês a estarem aqui no canal, a permanecerem no canal, se inscreverem aqui no canal. Se você gosta de literatura, se você ama os livros como a gente ama aqui, do lado de cá, lhe convido a se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre tem vídeos novos sobre literatura. E se você conhece alguém que gosta de livros, também recomenda a inscrição. É gratuita, não custa nada, ajuda bastante o canal e lhe traz aqui sempre um cardápio de livros variados para você, de repente, engatar aí uma leitura, né? Engatar o hábito da leitura na sua vida.
Além disso, queria também deixar o convite para você seguir a gente lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E lá no Instagram a gente consegue continuar esse bate-papo sobre livros, sobre outros temas mais do dia a dia. E também tem os nossos vídeos matinais, aquele vídeo que eu lanço logo de manhãzinha cedo, para você já começar seu dia com o mundo da literatura à sua disposição. Então é isso, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, convidar você a se inscrever aqui no canal, a deixar o like nesse vídeo e agradecer sempre pelo seu tempo, porque acho que é o mais importante hoje, né, em meio a tantas coisas que a gente faz, ter tempo para você parar, se dedicar à leitura, se dedicar, por exemplo, a ver aqui um vídeo sobre literatura, é sempre uma coisa muito, muito interessante, muito legal. E eu queria sempre estimular, acho que o objetivo desse canal é estimular que cada vez mais as pessoas façam isso. Arranje um tempinho para colocar a literatura na sua vida, você não vai se arrepender. Então é isso, gente, queria agradecer muito a vocês e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.